As Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder. Capítulo 5. Lei da Imaginação para a Prosperidade. Depois que você fez suas listas e trabalhou nelas diariamente, seja modificando-as, aumentando-as ou reexaminando-as, há mais um passo que você deve estar preparado para dar. A esta altura, você deverá invocar a força da sua imaginação, que tem um poder quase mágico para que ela trabalhe para você. Na Idade Moderna em que estamos, os especialistas que estudam a mente dizem que o homem pode criar tudo que possa imaginar, que a imagem mental cria as condições e as experiências de nossas vidas e das nossas realizações, e que nossa única limitação surge quando usamos nossa imaginação de forma negativa. Em outras palavras, se você fracassa ou sofre privações, é porque você imaginou estar nessa situação antes. Assim como você primeiro imaginou certas limitações, da mesma maneira, você poderá mentalmente começar a decompô-las e refazer sua vida como você deseja que ela seja. O médico francês Émile Coué foi o primeiro a declarar que a imaginação é muito mais forte do que a boa vontade e que quando a imaginação e a vontade entram em conflito, é sempre a imaginação que sai vitoriosa. Isso já foi provado pela hipnose. Quase sempre, quando uma imagem mental se insinua, a vontade não quer aceitá-la. Mas quando a imagem mental se repete bastante, a imaginação não tem outro jeito senão aceitá-la e deixá-la passar, não importando quão inverossímil a imagem mental possa parecer à força racional da vontade. Contudo, aos estudantes, as várias leis do pensamento promissor não estamos sendo hipnotizados. Pelo contrário, estamos sendo deshipnotizados das crenças seculares e ignorância, superstição e de limitação de um pensamento retrógrado. Desde que você deseje maiores bens, você deve começar por formar uma imagem mental. Sua razão poderá insinuar que isso jamais poderá acontecer, mas isso não tem importância. Sua vontade poderá insinuar que o seu sonho é por demais grande para poder se realizar e que você jamais o conseguirá. Porém, se você tiver a coragem de continuar idealizando o que você quer, sua imaginação irá trabalhar para você, a fim de concretizar o que você idealiza e no devido tempo ela estará trabalhando por você. Tudo que a mente for ensinada a desejar, ela construirá, produzirá e fará frutificar. A história comprova a força da imaginação. A história muitas vezes comprovou isto. Talvez você se recorda da Guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Foi uma guerra importante, pois durou 27 anos. Você também deve se recordar porque se crê que ela tenha durado tanto tempo. Os historiadores alegam que ambas as partes não tinham objetivo ou estratégia. Elas não tinham um plano determinado para a vitória e assim eles se arrastavam indefinitivamente, nem perdendo e nem ganhando a guerra, apenas lutando. Finalmente apareceu um espartano habilidoso e de visão, certamente um homem que sabia como planejar a vitória e o êxito, que se pôs em campo e levou a vitória às suas tropas. Os historiadores dizem que em apenas 1 hora ele conseguiu que a longa guerra terminasse. De que forma ele o conseguiu? Com batalhas e derramamento de sangue? Certamente que não. Ao invés disso, ele fez com que o inimigo pensasse que tinham navios e homens encurralados na entrada dos Dardanelos. Ali esperou pacientemente 4 dias, até que o inimigo se sentiu seguro, pensando que seu silêncio era de fraqueza e de inércia para lutar. No 5º dia, quando os inimigos enviaram grande parte de sua tripulação à terra para buscarem alimentos, o comandante Lisandro repetidamente deu sinal de vida, desfraldou as velas e capturou quase toda a frota de 180 navios, sem que um único golpe fosse desferido. Muitas vezes somos iguais àqueles antigos gregos. Não temos planos
sonhos ou ideias de vitórias e, portanto, apenas prosseguimos, sem contudo ganharmos jamais, sem jamais perdermos, apenas lutando. Sun Tzu escreveu no ano 500 a.C. Em todas as batalhas, pode-se usar estratégias regulares para a luta. No entanto, serão necessárias estratégias diferentes a fim de assegurar a vitória. Quando você usa toda a sua poderosa força da imaginação para visualizar sua prosperidade, você estará usando um método diferente que irá assegurar a vitória sobre seus problemas. Ao invés de lutar contra a pobreza, o fracasso e a falta de recursos, que quase sempre aumentam seus problemas, comece a usar um método diferente, o de idealizar sua prosperidade de maneira calma, deliberada e persistente. É em nossa mente que primeiro alcançamos o sucesso. Pelo livro de Gênesis, sabemos como José demonstrou o poder da imaginação para conseguir êxito e prosperidade. É com ele que aprendemos o que fazer, o que não fazer com nossa imaginação. Aos 17 anos, ele sonhou ter sob seu controle a situação sobre a qual sonhara. Em um sonho, os molhos de trigo dos seus irmãos se dobravam frente aos dele. Em outro sonho, o sol, a lua, as estrelas o adoravam. Eram sonhos simbólicos do domínio que José exerceria mais tarde como primeiro-ministro do Egito. Assim como José sonhou ter uma situação sob seu controle, assim também você deve sonhar. José sonhou que poderia dominar, quando ainda não tinha qualquer poder para isso. E assim você também deve fazer. O sucesso é gerado em primeiro lugar na mente. Mas José errou ao contar os seus sonhos para os seus invejosos irmãos que se ressentiram de suas pretensões. Portanto, o venderam por 20 peças de pratas a alguns mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Não devemos, como fez José, contar nossos sonhos e nossos ideais aos outros, pois eles irão tão somente tentar destruí-los como suas dúvidas e descrenças. Depois que José foi vendido como escravo no Egito, ele continuou a idealizar uma situação melhor do que aquela em que estava pensando. Ele provou que idealizar é triunfar e que a vítima pode ser o vencedor. Depois que chegou ao Egito, ele foi vítima de várias injustiças até que tudo começou a mudar a seu favor. Depois de muitos anos de prisão e de sofrimento, ele conseguiu se tornar o primeiro-ministro para todo o Egito, o segundo homem no comando do mais poderoso império daquele tempo. Persista na idealização do seu sucesso. Às vezes, a força da imaginação poderá produzir resultados imediatos para você. Porém, se, como no caso de José, levar mais tempo, fique certo de que quando chegarem os resultados serão maiores, desde que você não desanime e nem desista. Se você perseverar, quanto mais tempo levar para que suas imagens mentais se concretizem, serão maiores os resultados. Recentemente, a verdade sobre isto me foi dada a conhecer por um negociante. Ele me contou como a lei da imaginação para a prosperidade o havia ajudado. Em 10 anos, a conseguir uma poupuda aposentadoria. Em 1940, ele era chofer de um caminhão, vivia com sua mulher e filhos numa casa alugada e não possuía carro. Ganhava $25 por semana, mal dava para viver. Foi então que ouvi falar do poder da imaginação e resolveu descobrir se era tão poderoso quanto diziam. Começou a mentalmente idealizar qual o padrão de vida que queria para ele e para sua família. Decidiu que o que queria era ser o dono de sua própria empresa, que queria ser financeiramente independente, que queria pelo menos 2 carros, que queria ter uma casa espaçosa e confortável, que queria que sua mulher pudesse fazer compras a hora que desejassem, sem precisar economizar nas compras de mantimentos e sem ficar com dívidas por toda a parte. Ele idealizou de todas as maneiras possíveis um alto padrão de vida e altos rendimentos para si e para sua família. Depois de 1 ano, ele passou de chofer de caminhão a gerente de vendas de sua companhia. No entanto, ele ainda não possuía casa própria, carro, seu negócio próprio ou independência financeira.
Na época de Natal daquele ano, ele disse para sua família: "Creio que no Natal que vem teremos nossa própria casa, o nosso carro estará na garagem." No Natal seguinte, porém, eles continuavam a viver em casa alugada e ainda não tinham carro. Seus filhos então lembraram sua promessa e ele respondeu: "Não percam a esperança. Talvez eu tenha feito aquela promessa cedo demais, mas nós teremos tudo aquilo e não vai demorar." No Natal do outro ano, eles já haviam se mudado para sua nova casa e na garagem havia não um, mas 2 carros novos. Ele contou que, depois de ter começado a imaginar o próspero padrão de vida que desejava quando ainda era chofer de caminhão, ganhando $25 por semana, passaram-se exatamente 2 anos para que sua própria mente se convencesse de que tudo era possível e aceitasse aquelas ricas imagens. Disse também que até que sua mente ficasse totalmente convencida de que ele seria um homem próspero, tinha sido um osso duro de roer, mas de repente seu êxito começou a vir tão rapidamente que ele quase não podia controlá-lo. Foi então que a casa e os 2 carros foram adquiridos. Continuou dizendo que no momento em que começou a imaginar um melhor padrão de vida, foram necessários 6 anos para ele alcançar inteiramente seus objetivos. 6 anos após ter imaginado se tornar deveras próspero, ele o havia conseguido. Trabalhando com seguros. Em 10 anos, ele tinha ganho tanto dinheiro que já podia deixar de trabalhar. Finalmente, ele resumiu sua história sobre a força da imaginação para a prosperidade, dizendo: "Em 10 anos, passei de um paupérrimo motorista de caminhão a um rico homem em negócios de seguro. Isso, porém, foi meu primeiro êxito financeiro. Cansei-me de estar aposentado e agora pretendo fazer nova fortuna nos próximos 10 anos usando o mesmo método, isto é, imaginando." A força de um plano piloto. Certa vez, Charles Fillmore descreveu o poder extraordinário da imaginação, dizendo: "A imaginação dá ao homem a capacidade de se projetar no tempo e no espaço e de superar todas as limitações." Um dos filhos do Sr. Fillmore, que é arquiteto e provedor da Escola Unida da Cristandade, demonstrou que isso pode ser conseguido. Em 1926, Richard Fillmore elaborou um plano piloto para o desenvolvimento da cidade unificada. Em seu plano piloto, ele desenhou todos os edifícios, ruas, fontes e mesmo os arbustos que iriam embelezar a Escola Unida. Em 1929, finalmente, a torre e a unidade reservada foram completadas. Devido à situação econômica que se seguiu à crise daquela época, nenhuma construção foi feita durante 11 anos. Mas mesmo assim, Richard Fillmore persistiu em seu ideal e continuou fazendo seus planos paisagísticos e mesmo colando arbustos em volta dos futuros edifícios. Lembro-me quando ele contou em uma conferência de pastores como ele costumava ficar sentado em seu escritório localizado na unidade reservada durante todos aqueles anos em que era construído e de como ele costumava olhar os terrenos onde os futuros edifícios iriam ficar. Ele já os imaginava prontos com todos os detalhes. A partir de 1940, depois de tantos anos de idealização constante, vários edifícios começaram a ser construídos. A beleza da cidade unificada é apreciada por visitantes de todas as partes do mundo e comprova o que o poder da imaginação já realizou. Faça uma roda da sorte. Na verdade, não há nada que a imaginação não possa realizar. Você talvez esteja pensando: ainda não conheço bem o poder da imaginação para poder conseguir os resultados que você está descrevendo. Não existirá uma maneira simples para ajudar que minha imaginação produza tais resultados para mim? Sim, existe. Em minha primeira aula sobre prosperidade, um engenheiro inventou um método prático para se treinar a imaginação e produzir resultados fecundos. Ele idealizou uma roda da sorte.
para ajudá-lo a projetar sua mente através do tempo e do espaço, e dessa maneira se elevando acima das limitações existentes e produzindo os resultados esperados. Depois que começou a usar a força da imaginação através de sua roda da sorte, ele participou da construção de uma obra de muitos milhões de euros no centro-oeste dos Estados Unidos e para a qual trabalha até hoje. A roda da sorte que ele inventou tem conquistado e ajudado um grande número de pessoas. Por exemplo, alguns dos meus amigos na congregação me contaram que usaram por pouco tempo sua roda da sorte e conseguiram realizar o sonho de suas vidas. Uma viagem à Europa, outra amiga da congregação me contou que, após ter feito o uso da roda da sorte, conseguiu os meios para, durante o inverno, levar sua mãe doente para a ensolarada Flórida, conforme os médicos haviam recomendado. Vários acontecimentos tornaram possível aquela viagem. Uma amiga lhe emprestou sua casa na praia e lá travaram conhecimento com vários vizinhos para as casas dos quais sempre eram convidadas. Um desses novos amigos deu à minha amiga um lindo casaco de peles um pouco antes de voltarem para sua casa e para o tempo frio. A roda da sorte é, na verdade, um método simples para fazer com que sua imaginação trabalhe para você. O engenheiro fez sua roda da sorte da seguinte maneira. Em um grande painel de cartolina, ele desenhou um círculo que abrangia quase todo o espaço. No centro desse círculo, colocou um quadro com uma cena, ou então um conceito religioso que representasse o poder superior. Pode-se usar uma cena bíblica, uma figura de Cristo, o Pai Nosso ou qualquer outro símbolo religioso que tenha grande significado para nós. Embaixo do centro do círculo, ele datilografou o seguinte: minha vida está entregue à inteligência divina. Estou agora livre, receptivo e submisso aos seus valiosos ensinamentos e orientações. Isso informava a parte mais importante de sua roda da sorte. Era o seu alicerce. Desse alicerce, ele desenhou 4 linhas em direção à circunferência do círculo, dividindo a roda da sorte em 4 partes, as quais classificou como negócios, família, espiritual, social ou de recreação. Em cada uma dessas partes, fez desenhos do que desejava alcançar em cada uma dessas fases. Por exemplo, na fase de negócio, ele colocou figuras mostrando a solução que desejava sobre uma transferência em seu emprego, escrevendo embaixo: estou agora sendo estimulado pela inteligência divina, motivado pelo amor divino e guiado pela força divina no honesto trabalho que desempenho de maneira perfeita para conseguir uma completa recompensa. O planejamento divino de minha vida agora toma a forma de acontecimentos definidos e concretos que conduzirão em direção à saúde, felicidade, sucesso e prosperidade completos. Na fase família de sua roda da sorte, colocou uma foto de sua casa e embaixo dela as seguintes palavras, pois precisava vendê-la devido à sua transferência: que a divina inteligência envie o comprador certo para esta casa, que todos os interessados sejam abençoados para uma justa e adequada transação. Colocou também uma fotografia de uma nova casa e escreveu embaixo dela o seguinte: a inteligência divina sabe do que necessitamos, sabe onde fica a nova casa e sabe como mostrá-la a nós na época oportuna. A fim de ajudar sua mulher durante a mudança e para que ela se adaptasse ao novo lugar, ele colocou uma fotografia dela e embaixo escreveu: a minha mulher está sendo agora motivada pela inteligência divina e pelo amor divino. Está também sendo orientada pelo poder divino que agora se vai manifestar em todos os acontecimentos de sua vida, tais como saúde, felicidade, abundância e êxitos completos. Para que eles pudessem ser bem-sucedidos em suas novas vidas, ele, com toda a fé, colocou ainda a figura de uma porta, escrevendo embaixo: enquanto uma porta se fecha, outra mais e melhor se abre.
Na fase social e de recreação de sua roda da sorte, colocou uma figura representando uma praia, tendo ao fundo o oceano, embaixo do qual escreveu a seguinte prece: Damos graças pelas férias divinamente planejadas, sob condições divinamente planejadas, com provisões divinamente planejadas e divinamente manifestadas. Para sua prosperidade geral, acrescentou: Estou agora sendo orientado pela inteligência divina para que a ordem divina seja estabelecida e mantida em todos os assuntos financeiros. Na última fase de sua roda da sorte, a fase espiritual, ele pôs a figura de uma igreja, embaixo da qual escreveu: Dou graças, pois a fé mora em meu coração, e porque estou sendo divinamente orientado para a tarefa certa em meu novo ambiente. Junto a estas palavras, ele colocou também a figura de uma Bíblia. Colocou então sua roda da sorte com suas figuras e palavras em um lugar onde pudesse vê-la e analisá-la em segredo todos os dias. Essas palavras em figuras simples ajudaram a força de sua imaginação a trabalhar para ele. Em poucas semanas, ele foi informado que a transferência em seu emprego iria representar a maior promoção que ele jamais tivera. Pela primeira vez em sua carreira como engenheiro, ele teria completa liberdade de ação, estando apenas sob as ordens do vice-presidente de sua companhia. À medida que ele contemplava sua roda da sorte, ele ficava mais confiante que sua casa seria vendida em tempo. Assim sendo, ele e sua mulher mudaram-se para o distante estado e logo encontraram uma ótima casa. Marcaram então uma data em que deveriam voltar para tratar da mudança, data essa que esperavam com segurança poder vender sua casa. Estavam tão confiantes que chegaram a comprar as passagens de avião a fim de poderem estar presentes quando a casa fosse vendida. Sempre confiantes, marcaram as datas e planejaram tudo o que esperavam que iriam acontecer. Sua casa foi vendida e sua mudança foi feita nas datas que haviam planejado. Depois de se instalarem na nova casa, tiraram férias e foram para a praia, justamente como sua roda da sorte indicava. Mais tarde foram orientados a frequentar a igreja que lhes convinha, conforme descrito na sua roda da sorte. Dessa maneira, esse engenheiro provou que, usando-se o poder da mente, o que ele já havia comprovado em sua profissão a lidar com projetos, tudo tem que ser planejado e depois visualizado antes de se tornar realidade. Napoleão usou a lei da imaginação. Antes que você possa considerar esse exemplo de como o homem fez com que sua imaginação trabalhasse para ele, permita-me que lhe assegure que uma das figuras mais importantes da história da humanidade usou a roda da sorte para ganhar muitas batalhas e para alcançar fama mundial. Napoleão tinha um enorme mapa com bandeiras coloridas que indicavam, meses antes, as manobras que planejavam para suas tropas. Além do mais, ele usava a técnica para a prosperidade, escrevendo sobre os seus planos e aspirações. Além do mais, ele usava a técnica para a prosperidade, escrevendo sobre os seus planos e aspirações, a fim de que eles ficassem mais claros e pudessem começar a agir orientados pelo reino espiritual. Os historiadores dizem que, certa vez, ele previu com detalhes e sequência e a duração das marchas, o lugar de encontro dos exércitos, o ataque, as manobras do inimigo e mesmo os erros que esperavam com que eles cometessem. Tudo isso 2 meses antes que tudo acontecesse e a uma distância de 6 a 7 milhas do local dos acontecimentos. Mas Napoleão encontrou sua Waterloo somente porque usou e abusou de maneira destrutiva os mesmos métodos que são tão eficazes para se conseguir a prosperidade, quando usados de maneira positiva e construtiva. Isso muda o fluxo do seu pensamento. Portanto, se você deseja ardentemente algo que lhe parece inacessível, faça uma roda da sorte.
É um método eficaz, pois faz mudar seu modo de pensar e suas expectativas, de eu não posso ter para eu posso ter, do desespero à esperança, do desânimo ao estímulo, do fracasso ao sucesso. Se você não quiser fazer uma roda da sorte para todas as fases de sua vida, faça uma para aquilo que você mais deseja. Talvez aquilo que você mais deseja na vida e que até agora não pôde alcançar. Uma de minhas amigas costuma fazer o que ela chama de rápidas rodas da sorte, para cobrir o período de um mês, onde coloca figuras e sentenças sobre as coisas das quais necessita naquele curto espaço de tempo. Ela alega que os resultados são imediatos, pois parece que sua mente trabalha com mais rapidez, ao passo que se ela fizer rodas da sorte para períodos mais longos, parece que sua imaginação não fica suficientemente estimulada para fazer tanta coisa. Faça uma agenda dos seus desejos. Se você não tiver tempo para fazer uma roda da sorte que ajude a mudar suas imagens mentais, talvez você gostasse de fazer o mesmo que uma professora que conheço faz, uma agenda igual a que usa em seu trabalho. Nessa agenda, porém, ela colava figuras e sentenças interessantes sobre os bens que desejava alcançar, recortando-as de revistas. Quando dispunha de algum tempo, ela folheava sua agenda de desejos, o que fazia com que sua imaginação continuasse inspirada na expectativa e trabalhando para que seus desejos fossem realizados. Ninguém ao seu redor tinha ideia do que ela estava fazendo, e com esse método simples, ela evitava ficar deprimida, sem coragem ou em dúvida. Idealize com detalhes. Uma dona de casa que tinha usado a força da imaginação com excelentes resultados, várias vezes me disse que tivera que se esforçar durante muito tempo para que sua mente pudesse idealizar com detalhes o resultado que ela desejava. Disse também que no momento que idealiza detalhadamente o que deseja, ela pode deixar de pensar completamente no assunto, sabendo de que o que ela deseja logo acontecerá. Ela declara que o tempo e o esforço que ela diariamente fazia para idealizar o que ela mais desejava tinha valido a pena. Pouco a pouco, sua imaginação foi capaz de idealizar tudo nos mínimos detalhes. Ela acrescentou que, à medida que isso acontece, ela precisa fazer um pouco ou mesmo nenhum esforço mental para alcançar o que deseja. Quase sempre ela consegue o que quer, pois ela já fez quase tudo o que precisava ser feito. Cada vez fico mais convencida que a lei da imaginação para a prosperidade é uma das mais fascinantes. Quanto mais você a desenvolve, mais lhe parecerá que o mundo todo fraternalmente vem ao seu encontro, bastante feliz para ajudá-la a alcançar o que deseja. O que deseja? Certa vez, após uma conferência que fizera sobre a imaginação, uma mulher bastante segura de si me disse: "Eu não acredito em imagens mentais. Isto nada mais é do que a força da mente." Tentei explicar que ela estava sempre querendo ou não fazendo imagens mentais, pois a mente pensa em termos de imagens mentais. É a reação natural da mente. Contudo, essa irascível mulher abandonou o recinto precipitadamente. Mais tarde, eu soube que ela estava passando dificuldades financeiras. Por fim, ela contou a um dos orientadores da sua igreja sobre as suas dificuldades e ele lhe disse: "Você vai continuar a ter problemas financeiros enquanto não mudar suas imagens mentais. Você pensa, fala e imagina as necessidades financeiras que você tem, e a sua mente produz aquilo que você imagine. Mude seus pensamentos, fale e imagine que você tem o bastante e você o terá." A essa altura ela estava desesperada e concordou em começar a pensar que conseguiria o que desejava. Em pouco tempo, seu modo de ser mudou completamente e ela se tornou uma pessoa admirável, controlada e confiante, de quem todos gostavam, ao passo que antes era evitada por todos devido às suas insistentes queixas sobre suas dificuldades financeiras.
Concordo com essa senhora que disse que podemos usar a lei da imaginação para a prosperidade como uma força mental. Se tentarmos desejar para nós os bens que pertencem a outra pessoa, mas se imaginarmos que as coisas que pertencem aos outros devem ser nossas, estaremos procurando aborrecimentos. Não devemos jamais pensar que os bens que alguém tem devem ser nossos. Pelo direito divino, o que é do outro não nos pertence. Se tivesse que ser, aquilo seria nosso. E como de direito divino, ele não nos pertence. Nenhum benefício teremos caso seja nosso. Como idealizar sem ser egoísta? Você não deve cobiçar os bens dos outros, pois eles não o fariam feliz, mesmo que você os tivesse. O que pertence a outro nunca resolve as necessidades que você tem. Pelo contrário, quando você vê que alguém tem alguma coisa que você gostaria de ter, não a ambicione, nem tente imaginá-la ou mentalmente forçá-la a ser sua. Você deve procurar compreender que o que essa pessoa tem e que você gostaria de ter é apenas uma indicação de que tal coisa está a caminho e que você pode tê-la. Para ajudar que isso aconteça, diga a você mesmo: eu também estou em contato com aquela fonte de prosperidade. O equivalente daquela prosperidade está vindo a mim e eu aceito muito agradecido. Iguais bênçãos dadas a mim por Deus começam a aparecer. Elas me satisfazem e preenchem minhas necessidades e por isso dou graças. Realmente, nada há de mal quando não se usa a força da imaginação de maneira egoísta. Somente quando você usa sua imaginação egoisticamente para tentar tirar de alguém aquilo que você deseja, é que você se sai mal. Da mesma maneira, você nunca deve desejar aos outros aquilo que não gostaria para você, pois a imagem que você emite inevitavelmente retorna a você. Ao invés disso, você deve desejar saúde, riquezas e felicidade para os outros, tanto quanto para você mesmo. Idealize soluções para problemas familiares. Certa mãe que estava muito preocupada com o comportamento irrequieto de seu filho resolveu fazer diariamente uma imaginação mental de como gostaria que ele fosse. Ela o imaginava rodeado de amor e compreensão, calmo, sereno, confiante, equilibrado e feliz. Deixou de julgá-lo de outra maneira, tanto em pensamento como em palavras. Aos poucos ele começou a se comportar conforme ela havia imaginado e ficou calmo, sereno, confiante e equilibrado, e em poucos meses não parecia mais ser a mesma criança. Ao conversar com várias senhoras cujos maridos as enganavam e se interessavam por uma outra mulher, percebi que quase sempre isso acontecia quando a esposa começava a imaginar que seu marido estava interessado por outra. Uma delas, cujo marido começara a enganá-la no início do casamento, me procurou sentindo-se muito infeliz, pois seu marido já estava tendo um caso com uma terceira mulher. À medida que eu lhe fazia mais perguntas, compreendia que, logo no início de seu casamento, ela começara a pensar no que faria se isso acontecesse, e logo o que temia realmente aconteceu. Precisou haver 3 casos antes que ela compreendesse que havia imaginado cada um deles e que, portanto, havia concorrido para que eles acontecessem. Tenha cuidado naquilo que você imagine para você e para aqueles que possam ser receptíveis às suas imagens mentais, pois tudo certamente acontecerá. Você deve sempre ter para com os outros somente boas imagens mentais. Muitas vezes o que acontece é a diferença que há entre as imagens construtivas e as destrutivas que nutrimos para nós e para os outros. Um determinado escritor poderia estar descrevendo o poder das imagens mentais ao narrar o seguinte trecho. 2 homens olhavam através das grades da prisão. Um olhava a lama e o outro as estrelas. Aquilo que vemos depende principalmente daquilo que procuramos. Idealize sucesso nos negócios. Gostaria também de sugerir que você gaste alguns minutos diariamente no começo e no fim do dia para desenvolver sua força de imaginação para a prosperidade e para o êxito. Talvez no momento em que você estiver fazendo anotações sobre os seus planos ou fazendo comentários, procurando imaginá-los
como se já fossem fatos concretos. Em outras palavras, se você está fazendo uma lista das contas que tem que pagar, depois de anotá-las, sente-se calmamente, imagine que os seus cheques já estão devidamente preenchidos, com as quantias a pagar em favor de cada credor. Continue imaginando que está colocando os cheques em envelopes e pondo-os no correio. Se você estiver precisando de uma determinada importância, imagine estar recebendo um cheque a seu favor na data certa e com a importância de que você necessita para pagar a conta. Nossa imaginação gosta de receber imagens concretas para poder dar a elas formas e configurações que o subconsciente depois acolhe com gratidão, empenhando-se para produzir resultados concretos. Na realidade, você usa o poder de sua imaginação a todo instante, mas talvez o use para pensar em falta de dinheiro, falta de sucesso e falta de todas as coisas que você realmente deseja. Em seus momentos a sós, pegue sua carteira de dinheiro e seu livro de cheques. Feche os olhos e imagine uma poupuda carteira com cédulas de grandes valores e canhotos de depósitos bancários, mostrando enormes quantias sendo depositadas em sua conta. Imagine todos os bens que você deseja alcançar. Conheço um negociante que havia passado por uma séria dificuldade financeira e que se sentia não poder aturar mais as privações que estava passando. Ao ter conhecido da força da imaginação, ele comprou umas notas de dinheiro de brinquedo de grande valor e colocou-as em sua carteira para que toda vez que abrisse elas seriam as primeiras que ele veria. Ele disse que seu poder de imaginação logo se habituou a ver aquela enorme quantia de dinheiro em sua carteira. Ao invés da antiga imagem de carteira vazia, ele acrescentou que nunca mais deixou de ter dinheiro suficiente para fazer frente às suas necessidades. Idealize suas viagens. Uma de minhas amigas recorreu à força da imaginação quando quis fazer uma viagem à volta ao mundo. Ela comprou um vestido com uma estampa do globo terrestre e usou repetidas vezes, pensando nas viagens que iria fazer. Logo depois, uma pessoa deu-lhe uma certa quantia para que ela começasse um fundo para a viagem. À medida que o fundo aumentava, ela se dirigia a uma agência de turismo e fez uma reserva a título provisório para uma viagem à Europa. 6 meses depois de estar usando o vestido com a estampa do globo terrestre, ela foi à Europa. Agora ela continua usando o vestido, pois está imaginando fazer outras viagens para conhecer outras partes do mundo. Idealize beleza e bem-estar. Idealize a maneira que você deseja se vestir, parecer, agir e reagir. Dê também aos outros um tratamento de beleza, imaginando-se prósperos e bem-sucedidos. Eu sempre dou um tratamento de beleza especial às pessoas, imaginando-as com belas roupas. É impressionante como logo elas aparecem vestindo as mesmas roupas que eu imaginara para elas. Essa é uma boa maneira para um homem conseguir que sua mulher use chapéus mais bonitos ao invés de ficar aborrecido com os que ela usa. Ele deve imaginá-la com os chapéus e a aparência que ele deseja. É surpreendente como ela logo reagirá de maneira subconsciente. Quanto mais você usa o poder da imaginação, mais ele trabalhará para você. Você pode estar se perguntando se isso é verdade. Então, por que não tomar um controle consciente de seu poder de imaginação e motivá-la para ter saúde, riqueza e felicidade, que são seus pelo direito divino? Idealize seus verdadeiros desejos. Permita-me lembrá-lo de algo que foi mencionado no capítulo anterior. Não transija em suas imagens mentais. Idealize o que você realmente deseja e não apenas aquilo que você pensa que provavelmente possa ter. Não dê importância à sua vontade ou à sua razão, que procurarão dissuadi-lo para que você não consiga suas imagens mentais. Sua imaginação ativa logo terá controle sobre sua vontade e a porá no devido lugar. No momento em que você a alimenta com as imagens mentais daquilo que você profunda e sinceramente deseja. Se você alimentar sua imaginação com ideias fracas e irresolutas, será isso o que você terá.
E não sendo isso o que você quer, você terá que começar tudo outra vez, idealizando o que você realmente deseja. Sem dúvida, é a imaginação que determina uma situação e compete a você construir a imagem. Se você compreender isso, você saberá que não há necessidade de lutar ou de forçar para que os benefícios que você deseja cheguem a você. Portanto, comece a trabalhar e a calmamente imaginar com detalhes o que você deseja e então diga às suas imagens: isto ou algo ainda melhor, meu Pai, vossa bondade infinita fará com que se realize. É bem verdade que somos aquilo que idealizamos e que essa idealização contínua é suficiente para remodelar ou para criar qualquer coisa. Mas não tome apenas minhas palavras em consideração. Além disso, junte-se a mim e a muitas outras pessoas que estão descobrindo que a lei da imaginação para a prosperidade é uma das leis mais encantadoras e poderosas. Fim do capítulo 5.